Finalmente, depois de 4 longas semanas, está entre nós o capítulo 1087 de One Piece. E dá pra adiantar que esse capítulo fez valer a pena 4 semanas. Além dessa pausa ter sido muito necessária pro Oda, já que ele fez uma cirurgia nos olhos e precisava de um tempo pra repousar, essa pausa também favoreceu ele ter um pouco mais de tempo pra pensar nos próximos capítulos e os próximos passos que ele daria nessa história. Só que essa volta custou muito pro nosso querido Garp. E já voltando dessa longa pausa, a gente foi surpreendido com a possível morte de um personagem muito querido pra gente, que é o próprio Garp, muito antes do que a gente imaginava acontecer na história. E tudo que foi mostrado também faz questionar qual é o real nível de poder desse personagem nesse ponto da obra. E sobre isso e muito mais a gente quer conversar com vocês no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Novos, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e vamos para mais uma review de capítulo, o capítulo 1087. E antes de começar o capítulo, a gente tem um pedido de capa, que é o que geralmente o Oda faz quando não tá tendo uma história de capas. E aqui a gente vê o Ace com algumas capivaras, o que é bem irônico que a gente veja o Ace logo nesse capítulo sobre o Garp e sobre um personagem que está prestes a morrer, certo? O capítulo em si começa na base da Marinha C1. O comandante Brownlee está mostrando a Jungle e Full Body as ruínas de 2 enormes navios de guerra. Ele explica que esses são os sacos navios de guerra do Garp. São como sacos de areia que geralmente o lutador usa para treinar os seus socos, só que nesse caso são navios reais de guerra. Pra você ver como o velho é forte. A gente tem uma citação bem rápida que isso era usado pelo vice-almirante Garp durante a sua juventude. Foi sua rotina diária de treinos por décadas até agora. Esse até agora indica que mesmo depois de velho, o Garp continua praticando seus socos, porque um dia com certeza essa força vai ser necessária. Diferente de Sengoku, que nós acreditamos que se aposentou de vez, o Garp realmente continua treinando. E o Sengoku até aparece com um visual bem mais relaxado se em comparação ao pré-time skip. E ele vive com um saco de salgadinho comendo por aí. A narrativa da introdução desse capítulo foi para mostrar que o Garp não tá nem um pouco nerfado, por assim dizer. Por mais que a velhice e a idade dele influenciem na sua força, ainda assim ele não parou de treinar. E essa narrativa mostra aquilo que o Oda quer nos mostrar, que o Garp ainda é realmente muito poderoso e que se ele perder agora é porque pelos personagens que ele tá enfrentando, ele realmente teve que perder pela força deles. E é até interessante notar que, em comparação ao Barba Branca, ele não aparenta ter nenhuma doença fatal ou que vá matar ele daqui a um tempo. Então isso é um fator bem crucial para o Oda ter colocado nesse ponto da história. Garp sempre foi conhecido por sua força incrível e as habilidades de combate que ele tem, talvez um dos mais poderosos na obra até agora. Ele é um mestre no uso do Haki do armamento, visto o último capítulo com o golpe que ele deu na ilha Hashinozu. Isso realmente é um feito que a gente não tinha visto até agora no mangá relacionado ao Haki. Aparentemente ele deve ter uma resistência muito grande e incrível e uma capacidade de golpear sem tamanho. E essas características que o Garp aparenta ter em relação ao combate parecem fazer muito mais sentido com o Garp que nós vimos nas histórias, porque nesse capítulo a gente teve uma grande quebra de expectativa sobre a sua força. E tem muita gente discutindo isso ao redor do fandom, principalmente em relação à força dele aos outros almirantes que ainda estão vivos na obra. Mas bom, vamos continuar com o capítulo. O comandante Brownlee continua falando e diz o motivo de haverem 2 navios. O motivo era porque um deles foi usado por Aokiji e outro por Garp. Eles têm uma regra especial, eles nunca usaram Haki ou habilidades especiais como Akuma no Mi quando estavam golpeando esses navios. Meu Deus do céu, olha a força que esses personagens têm. E isso mostra que além do próprio Garp, o Aokiji era um aprendiz monstruoso. A gente nunca tinha visto esse lado mais brutal do Aokiji em relação ao combate, já que ele sempre usou a sua Akuma no Mi e sempre pareceu um cara que usava mais as habilidades em si do que o próprio combate físico. Mas com esse capítulo se provou que não é bem assim. O fato de ele ter conseguido sair vivo da luta contra o Akainu reforça que ele passou um grande treinamento de força física e de resistência. Caso não tivesse, talvez nem a sua fruta conseguisse salvar ele daquele confronto em Punk Hazard, visto como a fruta do Akainu é roubada. A cena muda para Hashinozu, a ilha dos piratas de Barba Negra, e Garp ainda tá lutando contra os piratas, e o primeiro quadro que vemos é São João Wolf no mar. São João Wolf é um cara simplesmente gigante pela fruta dele, e esse cara foi jogado no mar pelo Garp. Infelizmente, essa é uma das lutas que vai morrer no off, porque o Oda simplesmente não mostrou isso, o que é revoltante, mas é um feito incrível do Garp, só a gente saber que ele fez isso. E com certeza o São João Wolf não ia morrer afogado aqui, e os piratas de Barba Negra tentam ajudar no mar, até porque esse é um dos personagens que vai enfrentar um dos Mugiwara no futuro com toda certeza. E continuando a luta, Vasco Shot cospe fogo em Garp, usando uma bengala de ataque. A luta continua com Garp bloqueando esse ataque, usando os corpos espancados dos piratas de Barba Negra como escudo. Isso é maravilhoso.
maravilhoso ver um marinheiro usando piratas como escudo. E em seguida ele joga esses corpos em chamas para queimar a cidade. Garp até chama essa técnica de bola de fogo de piratas. E não importa a situação, assim como o Luffy, o avô dele sempre mantém o humor presente. É muito legal ver o Garp enfrentando alguns dos piratas que um dia vão ser os oponentes dos Mugiwaras. E isso já mostra quão grande é a diferença de poder e dá para balancear um pouco as expectativas. Podemos ver que o navio da marinha já está com os marinheiros feridos e com alguns cidadãos sequestrados em alto mar. E apenas Garp, Kobe e Groose estão lutando contra toda a ilha sozinhos. Com isso, o objetivo dele estava praticamente completo. Era só dar o fora da ilha. E bom, isso seria fácil se Tite não tivesse um ex-almirante em seu bando. Kuzan se levanta após o Blue Hole do Garp no capítulo 1081, mostrando muita determinação, dizendo que ele não ia deixar ele sair daquela ilha de qualquer maneira. E sinceramente, é um pouco preocupante para quem acredita que o Aokiji é um traidor no bando do Barba Negra. Vocês não acham que essa atuação tá indo longe demais, não? Muita gente teoriza que até hoje, o Kuzan tá no bando do Barba Negra para conseguir alguma vantagem e derrubar o próprio Barba Negra no futuro. Só que isso já tá longe demais, já que ele tá enfrentando seu antigo professor e um cara que aparentemente ele gostava muito no passado. Derrotar o Garp com certeza levaria muito a moral dele e a confiança que Tite tem por ele. Talvez esse seja o principal objetivo, mas ainda assim derrotar o seu próprio mestre e um personagem como o Garp, bom, isso parece realmente longe demais. Pode ser que no fim dessa batalha, Garp acabe não morrendo porque a Aokiji vai querer prendê-lo ao invés de matá-lo, até que seus ferimentos já estejam curados. Mas ainda assim, o que vocês pensam a respeito disso? Eu pelo menos fiquei muito surpreso com o que ele fez nesse capítulo. Garp aparentemente entendeu que o jeito era ele se sacrificar, já que ele diz isso pro Kobe e pro Groose, para eles correrem e ir embora dali, para que ele pare todo o exército sozinho. Só que obviamente é claro que isso também não daria certo, porque enquanto Kobe corre, ele vê uma mulher sendo atacada por um pirata e tenta ajudá-la. Só que ele descobre que ele foi enganado por eles, afinal são piratas, já que a mulher também era uma pirata. Shiryu aparece em forma invisível e tá prestes a esfaquear o Kobe, mas o Garp bloqueia a lâmina e ele apunhala o seu corpo de um lado ao outro. É o mesmo tipo de ferimento que foi feito em Barba Branca pelos Quardor em Marineford e também lembra bastante a cena como o Ace morre. Sinceramente, além do Ace estar na capa desse capítulo, a gente tem uma cena como essa realmente chocante se a gente pensar que os dois, avô e neto, podem ter o mesmo destino morrendo nessa obra. E a gente sabe que as únicas duas pessoas que tiveram mortes muito relevantes que a gente viu acontecer foi Barba Branca e o próprio Ace, neto do Garp. E isso é até um pouco chocante, já que Garp, ele não dá um soco em Shiryu, ou dá um escurão, ou empurra ele para tentar tirar ele perto do Kobe. Ele coloca o seu corpo na frente como escudo, assim como o próprio Ace fez. Acabamos de passar pelo arco de Wano, onde nos foi apresentado o Ryo, o Haki avançado, uma técnica que faz acertar o inimigo sem sequer ser tocado. E além, claro, das formas de como o Haki age como uma armadura. Sem falar, é claro, no Haki de observação. Tem diversas maneiras de como o Garp poderia ter escapado desse ferimento, mas o Oda utilizou isso, ele se usar de escudo para salvar o Kobe. Narrativamente falando, isso é até para nerfar um pouco o Garp, porque esse ferimento com certeza vai ser muito relevante para os próximos momentos da luta. Dando continuidade à cena, Garp agarra Shiryu e joga no chão. Shiryu tá ferido, mas tá rindo, mostrando que o velho já perdeu muito da sua energia e do seu poder e as suas reservas finais. Kobe pede desculpas, mas Garp diz que o objetivo do Shiryu era pegá-lo desde o início, usando justamente a ingenuidade e o bom caráter do marinheiro para atrair o superior e o ferir. Garp já tá mais enfraquecido, todos os piratas Barba Negra estão tentando atacá-lo, e a gente vê que de acordo com a Cross Guild, a recompensa do Garp vale 3 coroas, 3 bilhões de berries, o que fortalece ainda mais o desejo dos piratas em eliminar o velho. Um novo flashback começa e vemos a primeira vez que Garp conheceu o Kuzan. Bom, pelo menos a primeira vez que o Kuzan pede para que ele o treine. O capítulo não diz quando aconteceu, mas Garp parece muito jovem, mais jovem até do momento em que ele viu a execução do Roger, ou antes da batalha contra os Rocks. Mas é um pouco difícil afirmar isso com o desenho feito pelo Oda nessa época, mas pode se enquadrar entre os dois momentos, ou a execução do Roger, ou antes dele enfrentar o Zebek. O jovem Aokiji pediu pro Garp para ser o seu discípulo, mas Garp diz que Kuzan ia treinar com os instrutores da marinha. Mas a Aokiji recusa a oferta e diz que eles não estão ensinando nada que vai ser muito relevante para ele poder crescer na sua força, já que ele estava num nível muito avançado. E é assim que começa o treinamento entre a Aokiji e o Garp. Eles começam a socar vários navios de guerra como mostrado no início do capítulo. Com o passar dos dias, o soco do Kuzan foi ficando cada vez mais forte, até que o som do seu soco ficou tão alto como o do Garp. E ambos acabam tendo seus socos com a sonoridade do Dom, aquela onomatopeia que o Oda adora usar. Essa é uma cena muito bonita com apenas 3 quadros, podemos ver a passagem do tempo por meio da mudança de sonoridade dos socos do Aokiji. E isso é claro também com as informações que o Garp vai dando ao longo do tempo enquanto eles treinam. Inclusive Garp até cita que seu filho se tornou um revolucionário. E isso é interessante porque com o tempo o Garp foi se aproximando do Aokiji, ao ponto de reclamar até da sua família pra ele, enquanto eles comiam lanche juntos, e ele falava até do Luffy pro Aokiji. E com isso a gente sai do flashback com uma fala que resume bem esse capítulo. Parece que você treinou um inimigo problemático. Sem dúvidas, se não fosse o Aokiji ali, a fuga da marinha teria sido bem mais tranquila. Com a força nos
punhos de anos e anos de treinamento, Garp e Kuzan trocam um soco no rosto com Haki, criando uma enorme explosão e podemos ver um raio negro com o impacto. Ambos são jogados pra longe e é incrível como tudo nesse capítulo se completa. Ele começa dando informações sobre os dois personagens, eles passaram anos treinando juntos e essa narrativa reforça essa única cena do soco entre eles. E nas páginas finais, ambos estão derrubados juntos, com esses mesmos punhos que eles treinaram por tanto tempo, e narrativamente falando, esse capítulo foi 10/10 e não temos nem muito o que reclamar. Claro que pra quem é fã de One Piece, o ponto que está sendo discutido é o nível de força e o nível de poder que foi abordado nesse capítulo. Tendo Barba Branca como exemplo, que passou por tudo aquilo dentro de Marineford, mesmo doente e mesmo muito velho, com todos aqueles ferimentos, conseguiu aguentar muito mais, enfrentando vários almirantes ao mesmo tempo e por fim o próprio Barba Negra. Fica um pouco esquisito tudo isso porque em teoria Garp deveria ser do mesmo nível do Barba Branca e entre aspas ele foi derrotado facilmente nesses últimos 2 capítulos em que ele aparece lutando. Isso é o que escreveu nosso cara Megizaki, autor do roteiro desse vídeo. A minha opinião é que realmente esse capítulo é um pouco problemático em relação ao nível de poder, visto que realmente, de acordo com o que a gente sabe até o momento da história, Garp junto com Roger enfrentou todos os piratas Rocks. Então realmente Garp não só lutou lado a lado com Roger, como enfrentou o próprio Barba Branca no auge da sua juventude. Fica um pouco nebuloso o nível que o Garp tem nessa história e muita gente se perguntou isso. Garp realmente teria matado Akainu e Marineford? Bom, isso a gente deixa pra vocês discutirem aí nos comentários. Nas páginas finais, Avalo Pizarro revela ser o responsável pela caveira de Hashinozo ter aquelas expressões bem legais que vimos ao longo do capítulo. Isso porque ele comeu a Shima Shima no Mi, a fruta da ilha que a gente viu no capítulo passado quando o Garp entra em Hashinozo. Ele faz um discurso dizendo que seria impossível eles fugirem daquela ilha e que ele também quer ser o centro das atenções após terminar de finalizar os marinheiros e derrubar o navio da marinha que tá fugindo. Ele aparentemente aqui é uma grande ameaça e faz até a gente pensar como os Mugiwaras vão enfrentar eles no futuro. A gente sabe que os Mugiwaras vão vencer, mas ver como eles vão derrotar esses personagens vai ser muito interessante. É realmente uma situação bem complicada para os marinheiros, já que as mãos gigantes do Avalo Pizarro já estão prontas para atacar e já estão acima do navio e só basta uma força para baixo para esmagar todos os que estão ali. E nesse momento não tem nenhum Obe-Ope no Mi para tirar eles daquela situação. Então realmente ficamos bem curiosos para saber como eles vão fugir dali, até porque a gente conhece muito bem o Oda. Ele não ia matar a Tashigi, por exemplo, que tá dentro daquele navio. Isso nos faz pensar que mesmo com o fim desse capítulo, e isso aqui é uma opinião minha, o Garp ainda vai levantar e vai dar um show nas próximas páginas. Eu não acredito que o Garp vai só cair assim como ele caiu nesse capítulo. Mas voltando aqui o roteiro, no final do capítulo a gente vê o Garp caído no chão e sangrando. A gente não consegue muito bem ver porque a gente não viu nesse capítulo o que aconteceu com a Aokiji, mas dá pra imaginar que ele também tá na mesma situação, pelo menos por um momento caiu no chão completamente derrotado. E o Garp fala uma frase muito forte pro Kobe: Kobe, não entre em pânico, a justiça vai prevalecer. Será que essa frase foi um reconhecimento de que eles foram derrotados e não tem muito o que fazer? Afinal de contas, a justiça vai prevalecer um dia e Garp confia nisso, mas não significa que ele vai ser a justiça que vai acontecer nesse momento. Essa frase em si deixou essa cena bem ambígua, na verdade. Ao mesmo tempo que parece que ele aceitou a derrota com esse olhar reflexivo, parece que ele disse que a justiça vai prevalecer e que ele vai levantar dali. Mas o olhar reflexivo do Garp nesse final deixa muito aberto o que vai acontecer. Afinal, ao mesmo tempo que ele pode estar reconhecendo uma possível derrota, ele também pode estar pensando naquilo que o Aokiji fez com ele nessa batalha, já que aparentemente pode ser que ele não esperava que o Aokiji faria isso. Como eu disse, além um pouco do roteiro aqui do vídeo, eu imagino que o Garp ainda vai levantar e vai dar um show quebrando com todo mundo nas próximas páginas dos próximos capítulos. Mas isso é uma visão esperançosa minha, porque narrativamente falando, parece muito que o Garp vai morrer aqui nesse momento da história. Eu espero de verdade que isso não aconteça dessa maneira com esse personagem. Eu queria ver o Garp indo muito mais além na história de One Piece, pelo menos até a guerra final. Eu pelo menos sempre imaginei que o Garp morreria na guerra final com algum feito lendário, talvez salvando o Luffy, ou se voltando contra a própria marinha, sabendo que tudo que ele viveu foi uma mentira. Mas de qualquer forma, eu espero que esse não seja o fim do personagem. É a visão esperançosa que eu tenho, mas eu sei que narrativamente falando, aparentemente é isso que vai acontecer. Não dá pra negar que ao mesmo tempo que seria triste ver o Garp partindo agora, seria muito importante pra narrativa da história, pro próprio Luffy e pros pilares do mundo, pro grande final que está por vir. Comentem aí embaixo o que vocês acham, e essa foi a nossa análise do capítulo 1087 de One Piece. Espero que vocês tenham achado um bom capítulo. Eu pelo menos achei, depois das 4 semanas de pausa que a gente teve. Eu quero muito ver o que vai acontecer no incidente de Egghead, e eu espero que essa pausa tenha feito o Oda criar uma narrativa ainda muito maior para os próximos acontecimentos. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal para aumentar nossa recompensa aqui no YouTube. E é isso, galera. Valeu!